Meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Prof. Abacuque Sodré. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria Geral do Direito no Damásio Educacional e professor também de Constitucional na pós-graduação de Direito Constitucional do IBMEC Damásio. Então, bem-vindos aqui ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, eu recomendo que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Aqui no canal a gente sempre fala de questões envolvendo direito constitucional, as decisões do STF, então as principais decisões que impactam o país, e também questões relativas a processo civil e teoria do direito. Hoje, o nosso objeto de análise diz respeito ao artigo 3º da Constituição Federal. Se nós já tratamos, então, do artigo 1º, hoje vamos tratar do artigo 3º. Por que não do artigo 2º? Porque o artigo 2º trata da separação dos poderes e eu vou trazer para vocês, muito em breve, aqui um vídeo a respeito de cada poder. Então, nós vamos tratar um dia especificamente do artigo 2º, das implicações, da teoria constitucional e da teoria do Estado acerca da separação dos poderes e depois vamos analisar cada um dos poderes. Antes disso, nós temos que analisar, então, seguindo aquela ordem estabelecida pelo próprio Constituinte de, primeiro, fundamentos, agora objetivos, e num outro vídeo nós vamos falar então dos princípios que o Brasil se relaciona na esfera internacional, que é o artigo 4º. Nós já temos aqui um vídeo sobre o artigo 5º, as liberdades, temos também um vídeo sobre os direitos sociais, e agora vamos gravar esse vídeo de hoje, então conto com vocês aqui para que nós possamos analisar. Enquanto isso, eu peço que você vá abrindo a sua Constituição Federal, no artigo 3º, para que nós juntos podemos acompanhar o tema. Pois bem, o que são os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Então, a Constituição lá estabelece no seu artigo 3º alguns dos objetivos e o próprio Constituinte estabeleceu 4 objetivos fundamentais. Então, 4 objetivos fundamentais, ou seja, quais são as metas? Objetivos com a Constituição, qual é o objetivo da Assembleia Nacional Constituinte, eleita ali em 86 e também iniciou seus trabalhos em 87 e finalizou com a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988, né? Então, o que é importante a gente entender aqui com vocês? Primeiro passo, o direito ele tem um objetivo, ele tem aquilo que os antigos lá chamavam de teleios, finalidade. Qual que é a finalidade do direito? A finalidade do direito é só regular as normas, ser um mecanismo de controle social? Não, o direito hoje também ele é um mecanismo indutor de desenvolvimento, de circulação da riqueza. Aqui, por exemplo, a gente tem uma análise, quando circulação de riqueza, a gente tem uma análise do Law and Economics, ou seja, da análise econômica do direito, ou seja, o direito deve proporcionar maximização da riqueza. Essa, por exemplo, é uma definição do professor Richard Posner. Temos também ali a ideia de que o direito deve propiciar desenvolvimento em todas as áreas humanas, financeiras, econômicas, pessoais. Daí, por exemplo, uma análise institucional ou de um desenho institucional e as políticas públicas, então uma análise de policy analysis, por exemplo, uma análise como faz o professor David Trubeck, lá de Wisconsin. Então, importante nós entendermos que o direito ele não serve apenas para estabelecer regras e princípios, para ser um controle social, para reprimir condutas, para estimular outras, mas ele também tem uma finalidade de desenvolvimento, de atingir um fim. E a Constituição, como um mecanismo político institucional, aquele pacto entre cidadãos e constituintes, ambos juntos ali como constituinte decorrente de uma Assembleia Nacional Constituinte, ela é um exercício popular, é um próprio compromisso do povo, pelo povo e para o povo. Então, os representantes do povo escolhem ali quais são os compromissos a serem assumidos. E quais são os objetivos, ou seja, ao estabelecer uma Constituição, essa Constituição tem metas, escopos, possibilidades. E a principal delas era de um regime democrático, né? Um Estado democrático de direito, como diz lá
no artigo 1º caput, então, constitui Estado de Direito a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel, né, dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Esse é o artigo 1º caput. Pois bem, a partir dessa concepção, dessas lentes dos fundamentos, eu tenho que entender, então, os objetivos. Pensando nos objetivos, eles dizem respeito, então, àquilo que nós falamos, a meta que o constituinte originário estabeleceu, para que, sendo possível o atingimento dessas metas, fosse possível, então, uma maior efetividade do próprio sistema constitucional, ou seja, dos compromissos assumidos pelo Poder Constituinte originário, ou seja, pela Assembleia Nacional Constituinte, ao promulgar a Constituição em 5 de outubro de 1988. Então ela assume compromissos, e esses compromissos estão estabelecidos em regras e em princípios, com a forma de administração do Estado, com a forma de gestão e com os direitos fundamentais do cidadão. Visa, então, primeiro passo, os objetivos da Constituinte de 87 e 88. Primeiro, a superação do passado. Por que a superação do passado? O Brasil está saindo de um regime ditatorial que foi inaugurado em março de 64, então em março de 74 se inaugurou o regime ditatorial autocrático de cunho militar, financiado, óbvio, no âmbito da Guerra Fria aí, pelo governo americano, né? O governo americano ele instalou a ditadura como mecanismo de defesa em face das pretensões da expansão socialista que se avizinhava, então, para evitar o que aconteceu em Cuba, por exemplo, os Estados Unidos adotam uma política externa de incentivo às ditaduras militares, como aconteceu na Argentina, que foi terrível, um assombro, um conjunto de violações de direitos humanos no Chile, e no Brasil não é diferente. Tortura, perseguição, exílio, ausência propriamente da cidadania, ausência então de compromissos pelo Estado, que havia era um conjunto de decisões, o poder, então um Estado decisionista, um Estado autocrático, que o cidadão é meramente simbólico, uma relação entre governante e governado, na qual o súdito ele é apenas ali o objeto propriamente do direito em vez de destinatário de regras. Ele pode ser maltratado, tratado como um corpo dócil, exposto e apontado como inimigo. No Estado Democrático de Direito não existe inimigo. O que existe são os cidadãos e os sujeitos de direito. É óbvio que eles respondem pelas consequências dos seus atos, mas isso não faz com que eles percam a condição ou perdam a condição de cidadãos ou de sujeitos de direito. Essa é a visão, então, do Estado democrático. Então, ali o primeiro ponto, então, quando ele pensa no objetivo, o Constituinte originário de 1988, ele constrói, então, a história do novo começo, uma nova virada de página. Então, de uma saída de um passado ditatorial, autocrático, para um Estado democrático de direito. Então, o Estado ditatorial durou de 64 a 85, né, até a emenda 26 da Constituição de 67, que havia já emendado e sido quase uma nova Constituição pela emenda número 1 de 69. Então, a partir daí, então, há um marco. Qual o objetivo? Superar o passado, estabelecendo um novo futuro, um regime democrático, no qual o poder é limitado, então, ao contrário do que existia no Estado ali da Constituição de 67 e objeto de reforma pela emenda constitucional número 1 de 69. Sair de um Estado em que o poder era ilimitado e que os cidadãos viviam uma ficção sobre direitos fundamentais, para então um novo paradigma em que o poder é limitado, os cidadãos possuem direitos fundamentais como compromissos assumidos pelo Estado, sendo passíveis de serem exigidos, inclusive judicialmente, quando seus exercícios são obstados. Então, nesse sentido, então, é que nós partimos para a análise dos fundamentos. Então, primeiro passo é a superação do passado para o início de um presente. Qual é o objetivo do estabelecimento das regras e princípios trazidos pela Constituição de 88 para alcançar determinadas metas? Quais são essas metas? Então o Constituinte estabeleceu 4 metas aqui. Primeiro vamos enumerar essas metas, depois vamos analisar cada uma delas, cada um dos objetivos. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. O segundo, garantir o desenvolvimento nacional,
que é um ponto essencial. Então as pessoas dizem, ah, não, mas durante a ditadura o Brasil cresceu, se desenvolveu. Não, teve um milagre econômico ali que o Brasil passou, mas um período de crescimento, que o Brasil continuava crescendo, já vinha de um crescimento aí pelo processo de industrialização que se inaugurou, especialmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, em decorrência aqui da instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, aqui em Volta Redonda, né, como um pacto para que o Brasil ingressasse na guerra ao lado dos aliados, né? Então foi então esse ponto ali que começou a ensejar o crescimento. Lembra que o Brasil era um país exportador de commodities, especialmente ali até a crise de 29, um grande exportador do café. Então, até hoje o Brasil ainda exporta laranja, soja, né? Então, a questão da exportação pela commodity, a importação de tecnologia para o seu processo de industrialização, então, ensejou o crescimento. Agora, aqui como nós falamos, o primeiro é construir uma sociedade livre, justa e solidária. O segundo ponto, garantir o desenvolvimento nacional. O terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E por fim, promover o bem-estar sem preconceito de origem, raça, cor, idade ou qualquer outras formas de discriminação. Pois bem, vamos iniciar então a nossa análise item a item. Aqui a gente vai tentar ser o mais conciso, mas ao mesmo tempo também trazer o máximo de informações e conhecimento para vocês. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Uma sociedade livre, então, é aquela que sofra a menor intervenção possível. Então aqui tem um primado de liberalismo político e também de liberalismo econômico. Então o Estado deve garantir a menor intervenção possível na esfera privada, privilegiando então a diversidade, a tolerância, o respeito. Todos devem então poder se expressar livremente, terem seus direitos fundamentais respeitados. Então o exercício dos direitos fundamentais devem ser respeitados de todos. Além disso, uma sociedade justa e solidária é aquela que, pautada nos princípios da justiça igualitária, como igualdade de acesso e igualdade de oportunidades. E igualdade, então, de acesso às instituições e igualdade de oportunidades. E, além disso, o aspecto solidário está atrelado não apenas ao Estado, mas eles podem, mas também a própria sociedade pode contribuir com esse aspecto, com esse objetivo. Então, pois bem, vamos lá. Depois de feita essa definição direta, então, primeiro, sociedade livre. Primeiro, uma sociedade num Estado autocrático não é livre. Então, no Estado democrático, a sociedade é livre na medida em que ela tem que ter a menor intervenção possível. As pessoas, desde que respeitado o direito, devem preservar sua autonomia privada. E aí está alicerçado o princípio da autonomia privada no artigo 5º, inciso 2º. Ninguém é obrigado a fazer algo ou deixar de fazer. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, o sujeito privado pode fazer tudo que a lei não proíba. Então, o que não for proibido é permitido. Então, há uma criatividade institucional, há possibilidade, então, das pessoas desenvolverem suas potencialidades. Então, uma sociedade livre, em que há a menor intervenção possível e os direitos fundamentais são preservados. Pois bem, além disso, tolerância e diversidade. Pressupõe, então, que além das pessoas serem livres, elas são livres para se expressarem, para adotarem uma posição, e tem ainda essa questão da tolerância, ou seja, essas diversidades devem ser toleradas o máximo possível. Não seria admitido ali uma posição única, uma visão única que deve ser mantida na sociedade. Então, se pensou no monismo intelectual, no monismo de posição, a gente não está tratando de democracia, a gente está tratando dos sistemas autocráticos, ou de um governo de extrema esquerda ali, de cunho socialista. Lembra, comunista nunca existiu. Comunismo é a última fase do projeto socialista ali, do manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, os quais pensavam que após a ditadura do proletariado, uma fase possível do socialismo seria a anomia. Então não teria mais direito, a superestrutura da economia capitalista se desfaria, então não teria a anomia, então não teria o direito, e não haveria também a superestrutura do próprio Estado, então haveria anarquia, ou seja, as pessoas não precisariam de lideranças de governo. Então, comunismo em si nunca existiu e
provavelmente nunca vai existir em decorrência das ganâncias e da própria concepção cultural do homem. Então, de pensar sempre em querer mais e da convivência pacífica, o que a experiência soviética demonstrou entre 1917 até 1989, 1991, quando efetivamente ali houve uma migração da CEI, que era a Comunidade dos Estados Independentes, para cada estado ficar livre: Rússia, Ucrânia, Letônia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Uzbequistão, então todas as outras repúblicas que estavam integradas ali à União Soviética, que se desfizeram ali como o Estado Soviético se desfez. Então, a experiência russa mostrou que havia assim um privilégio, uma casta ali de quem era do partido e propriamente quem exercia um poder militar. Tanto que depois da reabertura da Rússia houve uma série de questões que envolviam ali grandes pessoas que estavam no poder, se apropriaram de estatais e ficaram milionários, inclusive saindo do país, né? Então, esse é um ponto fundamental. E de outro lado, nós temos a extrema direita, tipicamente dos governos nazistas e fascistas, os nazifascismo, né, ali da Alemanha e da Itália, mas também se perpetuou na própria continuidade ali do Estado português, com Salazar, com Francisco Franco ali também na Espanha, que apenas no limiar do século XX, então, foi ali no quarto do século XX, então ali nos últimos 25 anos passaram a ser estados democráticos de direito, e também as próprias ditaduras aqui da América Latina, América do Sul, que se instauraram como regimes autocráticos de direita. Então, esse é o ponto. A pluralidade de visões, de condições, implica ali no máximo de liberdade. Liberdade, menor interferência possível. Isso é um ponto. Então aqui eu tenho a visão liberal. Então aqui o Estado ele não só abarca uma série de visões, como nós falamos, uma visão liberal, uma visão também de welfare state, que é de estado de bem-estar social, e esses dois pontos, justa e solidária, estão atrelados ao próprio ideal do welfare state. Lembra, justiça ela está atrelada à ideia de igualdade, então igualdade material, ou seja, tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Quem falou isso? Se você falou Rui Barbosa, você errou. Rui Barbosa apenas reproduziu esse discurso na oração aos moços, mas essa previsão se encontra ali na Ética Nicômaco, no livro 10, que trata da justiça. Então, a justiça natural é tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade. Igualdade material, justiça distributiva. Esse é um ponto principal, que era expresso no nosso Suin Quic Triburi, dar a cada um que é seu. Esse é um ponto essencial. Pois bem, ultrapassado tal ponto, nós temos que pensar, então, que a justiça está atrelada ao Estado social, que é o Estado típico do século XX, o Estado que reconhece os direitos sociais fundamentais do cidadão. Então, não apenas o Estado não deve se abster, mas ele deve intervir também na economia para estabelecer regras básicas, como nas relações do direito do trabalho, nas relações do direito do consumidor, e também prestar serviços públicos e fornecer bens como saúde, educação, moradia, cidadania. Então, uma sociedade justa é aquela que busca ali estabelecer a igualdade material. Lembrando que a igualdade formal, aquela igualdade pregada ali pelas revoluções oitocentistas, da Revolução Americana e da Revolução Francesa, a Revolução Americana de 1775 e a Revolução Francesa de 1789, elas eram igualdades formais ali, principalmente na França, onde havia uma saída do Ancien Regime, ali onde havia distinções entre os estamentos do Estado. Então quem era cidadão, existiam classes de cidadania, a nobreza ali o primeiro estado, o clero o segundo estado e a plebe o terceiro estado, né? O que se chamava de ralé, na verdade, né? Então, inclusive, aí a Revolução Burguesa se serviu desse ponto
para buscar que a burguesia que ascendia economicamente queria também poder participar do governo público. Então, a superação dessa igualdade formal que gerou distorções e pessoas cada vez mais pobres, falta de condições necessárias, ensejou a necessidade de medidas para reestabelecimento desse equilíbrio, que são os direitos sociais ali, como eu falei, regras mínimas para limitação, por exemplo, contratação deixa de ser autonomia da vontade e passa a ser autonomia privada. As partes são livres desde que não ofendam as regras mínimas legais e constitucionais, como direito do trabalho, direito do consumidor, apenas a título de exemplo. Superado tal ponto, o que é importante a gente trazer aqui para vocês? Queria destacar, então, que com o advento do Estado Social, eu tenho dois primados para entender a igualdade. Igualdade, o que é igualdade material? Só tentar ali restabelecer aquele equilíbrio em pessoas que estão em condições assimétricas, pessoas naturais e jurídicas? Não, mas proporcionar aquilo que Rawls, então John Rawls escreveu um livro, né, na segunda metade do século XX, chamado Teoria da Justiça, da qual se baseou ali um grande ganhador do Prêmio Nobel, o indiano Amartya Sen, escreveu ali a questão sobre a igualdade, também sobre acesso aos bens básicos, e o Rawls ele parte do seguinte ponto. Primeiro, eu tenho que partir de uma sociedade que tenha o máximo de liberdade possível. Então, maximizing, ou seja, máxima liberdade e menor intervenção. Deve ser garantido, então, uma sociedade livre. E essa sociedade só vai ser justa na medida em que ela exercer, além da liberdade, dois princípios da igualdade. Quais são esses dois princípios? Igualdade de acesso e igualdade de oportunidade. Acesso às instituições, então, a pessoas, a grupos que foram relegados contra o acesso a essas instituições. Durante a história, por exemplo, negros, mulheres, nativos, eles precisam de medidas afirmativas para que eles possam ter esse acesso igualitário, então, a essas instituições de poder, ou mesmo instituições, escolas, empregos, e que não possam ali sofrer uma discriminação. Por outro lado, a igualdade de oportunidades também é importante. Sem igualdade de acesso, sem igualdade de oportunidades, e oportunidade significa ali obter em igualdade de concorrência, então estabelecer mecanismos de ações afirmativas, ou seja, aqueles mecanismos que propiciem o reequilíbrio, o déficit histórico, entendendo ali o déficit histórico que é com esses grupos e essas pessoas, e estabelecer mecanismos temporais de recomposição, então para buscar então igualdade de acesso e igualdade de oportunidade. Uma sociedade livre é aquela que prevê então uma ampla possibilidade de manifestações e posições. Uma sociedade justa é aquela que garanta igualdade de oportunidade e igualdade de acesso, o que é previsto aí claramente na Constituição de 88, nos direitos fundamentais sociais previstos, por exemplo, no artigo 6º, e também aqueles direitos de primeira geração ou primeira dimensão dos direitos fundamentais e humanos previstos no artigo 5º. Pois bem, o aspecto da solidariedade diz respeito à participação. Todo cidadão, não apenas o Estado, todos devem contribuir, então, aí para um desenvolvimento dessa sociedade aí, que as pessoas possam conceder uma mudança cultural, um aspecto de cultura, de empatia e de auxílio. As pessoas devem contribuir para a mudança dessa visão, então, aí para a retirada das mazelas existentes na construção do Estado brasileiro. Pois bem, vamos avançar. Segundo objetivo. O segundo objetivo é garantir o desenvolvimento nacional. Então, aqui o que a gente pode pensar principalmente, a partir das teorias, por exemplo, como aquela de Celso Furtado sobre o desenvolvimento econômico e o subdesenvolvimento, aqui pensar que na década de 80 o Brasil ele era considerado um país subdesenvolvido, ou um país de terceiro mundo, né? Então tinha ali os países de primeiro mundo, que eram os países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, os países de segundo mundo, que eram os países socialistas ou de economia planificada, e no terceiro mundo existiam os estados ainda subdesenvolvidos, que tinham uma chamada industrialização por substituição ou por importação, em que a tecnologia não era própria, o país não havia se desenvolvido do ponto de vista industrial e comercial. E também havia uma baixa infraestrutura, ou seja, para que haja desenvolvimento econômico e social é preciso haver infraestrutura de transportes,
com modais, então não só. Aqui no Brasil a gente tem muito modal rodoviário, mas falta ainda investimentos em modais ferroviários, aéreos, fluviais, marítimos. Então, entender a forma de desenvolvimento, de circulação da riqueza. Então, primeiro eu entendo isso, essa possibilidade de transporte, de transição, o que é importante ali na infraestrutura, questão de infraestrutura tecnológica. Então, lembra que até ali o primeiro governo do Fernando Henrique, então, o serviço de telefonia era um serviço que era ligado ao Estado e era ineficiente, nem todo mundo tinha, era um serviço caro. E com a privatização e ali a competição no mercado se tornou um serviço acessível para todas as pessoas. Então foi um mecanismo ali também de garantir desenvolvimento, né? Acho que é importante nós entendermos então esses passos que foram dados aí na nossa história. Entender, então, tecnologia, e ainda estamos muito atrasados, né, nessa questão tecnológica, e infraestrutura de tecnologia, de transportes, propriamente também escolas, hospitais, a forma, a localização, uma política urbana mais adequada, uma política rural também. Então, um entendimento muito maior do que os recursos. Lembrando que o desenvolvimento ele se dá a partir da gestão adequada e racional. Então, adequada significa aquela que é feita da melhor forma possível. Racional, aquela que busca o menor desperdício possível dos recursos materiais. Então, temos de recursos materiais aí, o que a natureza nos fornece, as matérias-primas, as condições, as máquinas, tudo que há de recursos materiais, então é uma possibilidade. Recursos financeiros e econômicos, ou seja, o dinheiro, o capital, qual é então, como eu devo administrar, são as prioridades que devem ser eleitas, e os recursos humanos, as pessoas, como dispor recursos humanos, materiais e financeiros, eis aí o objeto de uma política pública de desenvolvimento econômico. E o objetivo aqui não é apenas sair do subdesenvolvimento, ou seja, desse desenvolvimento pífio ou abaixo do esperado, ou seja, nós estamos com atraso histórico. Então, aquilo que o Celso Furtado falava que o Brasil vivia em sempre um constante atraso. É típico, então o objetivo é buscar o maior possível, a maior reunião desses elementos e fazer essa gestão adequada e racional dos recursos, visando então a maximização da riqueza. Então garantir o desenvolvimento nacional, ou seja, não apenas regional. Lembra que no Centro-Sul, nas regiões geoeconômicas, o Brasil é dividido em 3 regiões geoeconômicas. A Amazônia, que vai ali, pega um pouco do norte da região centro-oeste, uma parte da região norte e um trecho do Maranhão na região nordeste. Essa é a Amazônia. Temos a região nordeste que pega de metade do Maranhão até o norte de Minas, é a região nordeste do ponto de vista econômico. E o Centro-Sul, que é da metade da região centro-oeste para baixo, do centro de Minas para baixo, e até o sul. Então, essas são as 3 regiões. E a região centro-sul é muito industrializada, tem um grande desenvolvimento econômico, especialmente aqui a região sudeste. E o objetivo, então, principalmente já existia esse, hoje é muito maior esse desenvolvimento nas regiões, mas o objetivo do Constituinte era propiciar um desenvolvimento, ou seja, o estabelecimento de infraestrutura em todo o Brasil. Então, melhores estradas, melhores modais, melhor preparação, melhor condições, então, de produção, condições materiais de produção, auxílios, entendimento e racionalização dos recursos para esse ponto. Então, entendendo ali e fazendo investimento estratégico, então, entendendo quais são os campos estratégicos para a obtenção daqueles fins estabelecidos, então, na Constituição, que é buscar o desenvolvimento, ou seja, ampliação, crescimento contínuo, não a estagnação. O contrário do desenvolvimento é a estagnação. A estagnação significa a manutenção nas condições sempre precárias. Ali, o desenvolvimento implica na evolução qualitativa, ou seja, na transformação da realidade, tendo mais acesso. Então, o próprio acesso a bens e serviços se refere ao próprio desenvolvimento econômico nacional, e isso de âmbito nacional, não apenas para determinada região. Então, o que a gente pode dizer? Que
o objetivo de garantir o desenvolvimento nacional, então, busca a integração dos fatores da acumulação do capital, a evolução tecnológica e obras de infraestrutura e a existência de um mercado consumidor que permita a transformação desse círculo vicioso da pobreza em espiral de desenvolvimento, ou seja, aquilo que era só pobreza, então eu consigo chegar ali, indústrias, consigo trazer investimentos, e esses investimentos também são objeto de investimentos estatais por meio da arrecadação, e aquela população que ali não tinha acesso a bens e serviços passa a ter acesso a esses bens e serviços e, obviamente, sai de um círculo vicioso da pobreza, de alta reprodução, para uma espiral de desenvolvimento, ou seja, uma possibilidade de crescimento. Vamos avançar, então, para o nosso terceiro ponto. E aqui um ponto essencial que nós temos que falar e aí destacar. Você ouve muitas propagandas políticos dizendo, então o Brasil ele tem que ser um Estado neoliberal, ele tem que diminuir aí políticas públicas redistributivas, deve ser um Estado pequeno, mínimo. Pois bem, mas tudo isso é uma falta de análise da Constituição. Nossa Constituição não autoriza esse tipo de divisão política, ela é incompatível com aquilo que estabelece a própria Constituição. O inciso terceiro traz como objetivo do Estado, qual que é o objetivo do Estado? Não é da própria sociedade, ali no desenvolvimento da atividade econômica, não é uma mão invisível do mercado que vai fazer com que os atores trabalhando consigam obter. Então, esse objetivo é o próprio Estado que vai contribuir. Qual é esse objetivo? Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aqui essa é uma meta que tipicamente do quê? De um Estado social, de um Estado de bem-estar social, welfare state, no qual se constata, então, primeiro, que a população brasileira, em relação ao acesso de bens e serviços para a sobrevivência, ela é deficitária, ou seja, muitos cidadãos vivem em uma linha abaixo do nível abaixo da linha da miséria, então, sem acesso a bens básicos, às vezes sem água encanada, sem saneamento básico, sem alimentação adequada, então, e sem desenvolvimento, e sem perspectiva de acesso. Então, nesse sentido, ali detectado esse panorama, então, uma das metas é a erradicação da pobreza. Então, pessoas que vivem ali abaixo da linha da miséria precisam ter ali mecanismos de obtenção de saneamento dessas necessidades, o que foi tipicamente dos governos ali, governo Itamar, governo Fernando Henrique, governo Lula e o primeiro governo Dilma ali. Eles foram governos que trouxeram uma estabilidade e buscando ali mecanismos de auxílio. Até inclusive o governo Bolsonaro também tem mantido aí alguns desses programas, e inclusive na crise aqui do Covid-19 teve aí o estabelecimento do benefício assistencial emergencial. Imagina, no meio de uma crise econômica, é necessário então o Estado intervir para garantir o mínimo da sobrevivência do cidadão. Lembra? O princípio básico ali da vertente material da dignidade da pessoa humana, ou seja, o Estado deve garantir a condição e acesso aos bens básicos necessários à sobrevivência do cidadão. Então isso é típico do Estado social de direito, que diz, então, um grande estudioso amigo meu, ele fala, durante as crises econômicas é mais fácil você ver, então, liberais extremos se convertendo ao keynesianismo. Então, a questão da estagnação econômica e aí a necessidade de melhorias, aí a participação do Estado efetiva por meio de injeção do orçamento público. Então, primeiro, entendendo e detectando a situação de pobreza e marginalização, ou seja, pessoas que são excluídas socialmente, não têm acesso a bens, a serviços, não conseguem ter acesso à educação, moradia, cidadania, o Estado então estabelece esses mecanismos, esses direitos sociais como compromissos, visando o quê? Ele visa só por estabelecer? Não, porque ele visa erradicar a pobreza, ou seja, fazer com que aquelas pessoas que estão na linha da miséria cheguem pelo menos a ser pobres, e as pobres que evoluam, possam então ali a manutenção, a um estado de bem-estar social, mas dentro de uma economia capitalista, ou seja, uma evolução. E, ao mesmo tempo, que visa com que essas pessoas saiam da miséria, visa também reduzir as desigualdades sociais e regionais. Lembrando que desigualdades sociais, elas implicam ali aquilo que estava no próprio inciso primeiro ali, que dizia a respeito à própria questão de justiça.
Primeiro, então, a justiça, que é a igualdade de oportunidade e igualdade de acesso. A desigualdade social gera uma leitura a partir de um código, exclusão e inclusão. Então, é ali dois lados de uma face. Quem tem acesso aos bens e serviços está incluso em um tipo de cidadania. Quem não tem acesso a esses bens e serviços está excluído, sofre preconceito, sofre a impossibilidade do exercício de uma cidadania plena. Então, há um conjunto de classes de cidadania e subcidadania que deve ser combatida, essas subcidadanias, para que as pessoas possam ter acesso a esses bens. Daí o objetivo, primeiro, reduzir as desigualdades sociais. Então, entendido que há uma discrepância entre realidades sociais, como o Estado pode fazer, quais são as ações afirmativas, ou seja, qual é a intervenção do Estado estabelecendo prestações normativas, ou limite à autonomia privada, limite às regras do direito privado para inserção, e não só do direito privado, mas do direito público, como, por exemplo, estabelecimento de cotas para as pessoas nos concursos públicos, estabelecendo ali um tratamento diferencial, mas diferente na busca da igualdade material estabelecida ali no artigo 5º caput e na sua vertente da leitura a partir da versão material do princípio da dignidade da pessoa humana. Pois bem, além disso, tem as desigualdades regionais, aquilo que nós já falamos, ali com relação ao desenvolvimento. Se no desenvolvimento não há, então, uma infraestrutura, investimentos em infraestrutura em todo o país de forma igualitária, vai haver o quê? Desigualdade regionais. Existem regiões que são mais ricas do que outras. E aquilo que aconteceu principalmente na década de 50, 60 e 70. Então houve um êxodo migratório das regiões norte e nordeste para a região sudeste, muito também ainda uma migração ali do pessoal da região sul para o centro-oeste também, mas a região sudeste foi abarrotada de pessoas da região norte, nordeste e há uma concentração aqui em São Paulo também, porque as pessoas precisavam obter uma melhor condição de vida. Elas viviam lá numa região árida, numa região inóspita, que a pobreza só aumentava. E aqui havia a possibilidade, então, de emprego, de renda e de melhoria e ascensão social. Daí, então, as pessoas vinham. O objetivo de extirpar ou mitigar porque se não é possível extirpar de uma vez, sendo que, então, uma questão do ótimo de Pareto, né? Naquela composição em que qualquer alteração implica uma desigualdade de relação, então a buscar, sempre pensando que a realidade sempre vai ser subótima, porque vão existir regiões que vão ter maior desenvolvimento do que outras, pelo menos mitigar esse abismo existente entre as regiões brasileiras. Daí então ser necessário aí políticas de desenvolvimento, políticas que visem tornar efetivo. E aí o repasse desses recursos precisam ser fiscalizados, precisam ser acompanhados, para que então possa haver ali uma alteração da situação atual. Então o objetivo do Constituinte aqui, erradicar a pobreza. Então não tem como falar em Estado mínimo, não é possível se falar num Estado puramente neoliberal. Nunca o Estado vai poder ser integralmente, porque aqui no Brasil nós temos situações diversas. Nem todos os lugares se referem a São Paulo, nem todos os lugares é a região sudeste, nem todos os lugares consiste na mesma realidade da região centro-sul. É preciso entender, então, que há uma diversidade de condições e essas condições requerem medidas emergenciais com a eleição das prioridades para saneamento dessas pessoas, para saneamento desses estados, das pessoas que vivem nesses estados, então induzindo o desenvolvimento econômico e propiciando então a erradicação da pobreza e também a mitigação das desigualdades sociais e regionais. Pois bem, vamos então para o nosso último aspecto aqui, nosso último objetivo fundamental. Então nós já falamos aqui, primeiro, de constituir uma sociedade livre, justa e solidária, de obter o desenvolvimento nacional, de erradicar a pobreza e a marginalização e também reduzir as desigualdades sociais e regionais. E por fim, promover o bem de todos. Então aqui mais um ponto do Estado Social de Direito, sem preconceito de origem, raça, cor, idade ou qualquer outras formas de discriminação. Então, o que isso significa? Significa que o Estado vai
não apenas adotar mecanismos de tratamento igualitário, então isonomia ou igualdade formal, mas também vai adotar ações afirmativas, aquilo que nós já falamos, né? Lembrando que há uma correlação entre esses próprios objetivos, que é a discriminação positiva, ali o estabelecimento de cotas, meios de acesso, entendendo que há um déficit histórico civilizatório, entender que mulheres, negros, índios, nativos, estrangeiros aqui residentes no país tiveram acesso a direitos, por exemplo, quando eu falo estrangeiro, não estou falando de um país estrangeiro rico, estou falando, por exemplo, de bolivianos que são trazidos para cá quase em condição análoga de escravos. Então, mecanismo de discriminação positiva, ou seja, garantia da igualdade material, ou seja, buscar entender a diferença e a partir dessa diferença buscar mitigar as desigualdades, entendendo a cada um segundo a sua necessidade. Esse é um ponto essencial da afirmação. E para garantia de igualdade de oportunidades de acesso. Além disso, o seguinte, como o Estado social, a igualdade material e a tentativa de superação dessas assimetrias, esse é um ponto de partida do próprio conceito de cidadania constituído pelo Constituinte originário, pela Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou a Constituição de 5 de outubro de 1988. Então, entender que o Estado ele tem por ponto de partida, então, promover o bem de todos e, além disso, estabelecer a discriminação positiva, as ações afirmativas que visem, então, ali suprir esse déficit histórico civilizatório para compensar, ou então garantir não só a competição capitalista, mas antes disso, o seguinte, garantir meios de acesso às instituições, então igualdade de acesso, igualdade de oportunidade, por meio de prestações normativas, ou seja, construções legais que auxiliem a contornar essas assimetrias históricas entre as pessoas que possuem condições financeiras. Além disso, aquilo que nós falamos, a ausência de discriminação, porque a cultura ocidental ela tem como mazelas a discriminação racial. Então, se a pessoa é negra, índia, se ela é nativa, ela é vista sob um ponto de vista de inferioridade. Essa inferioridade não existe, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais e quando nós morrermos, vamos para o mesmo lugar, para o mesmo chão. Aqui nós somos pó, nós somos nada. Uns aos outros, nós precisamos uns dos outros. Daí a necessidade de solidariedade, esse benefício de solidariedade. Todas as raças são iguais, etnias, então em raças, não raças, mas etnias, as pessoas têm igualdade, somos todos iguais, somos todos seres humanos, temos os mesmos sistemas internos, nada nos diferencia, o que nos aparta são apenas as nossas falsas concepções, falsas visões, falsas lentes. Daí então te convoco então também a refletir sobre essa questão, sobre a necessidade de que se o Estado não consegue superar, porque o Estado depende de nós também, como cidadãos, possamos nos conscientizar uns aos outros, evitando discriminação por raça, por sexo. Mulheres e homens são iguais, tem que respeitar as diferenças, entender as diferenças. Não existem coisas de homem nem coisas de mulher, todos nós podemos fazer tudo, podemos contribuir. Idade, pessoas mais velhas são pessoas sábias, pessoas mais jovens também devem ser protegidas, entendidas, compreendidas e auxiliar no seu desenvolvimento. Não deve haver discriminação. A discriminação é uma mazela da civilização ocidental. Somos todos iguais, temos que buscar essa afirmação da igualdade. E esse é um ponto de partida do Estado. Então, o Estado brasileiro ele busca realizar esses compromissos e ele busca realizar os direitos fundamentais, então, como compromissos perante o cidadão, visando atingir esses objetivos. Então, uma sociedade livre, com a menor intervenção possível, justa, igualdade de oportunidade, igualdade de acesso, uma sociedade solidária em que os cidadãos também contribuem uns com os outros para a mudança do pensamento. É um desenvolvimento nacional, então assim, estabelecimento de prioridades e análise de políticas públicas de integração, supressão da erradicação da pobreza. Então, o que o Estado puder fazer para erradicar a pobreza com programas sociais, mas a sociedade, as ONGs, o terceiro setor, também deve contribuir. Se eu tenho condições, você tem condições, te convido também a contribuir. Então, é a solidariedade.
não apenas a dependência do Estado, os próprios atores privados podem fazer políticas públicas redistributivas, dar meios de acesso a bens básicos de saúde, educação, moradia e alimentação, principalmente pessoas em condições que não conseguem se alimentar. Vamos contribuir uns com os outros, vamos fazer doações, mas não miséria. Faça dentro do que você pode, mas faça bem feito, faça com amor, não dê para as pessoas coisas que você não aceitaria para você. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Essa é a regra aí, regra de ouro que você deve pensar. Então, vamos participar também dessa mitigação da erradicação da pobreza e marginalização e redução das desigualdades. Então, buscar também cobrar do Estado que hajam políticas públicas que visem redistribuir os recursos de forma adequada, induzindo o desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento econômico também mitigando desigualdades sociais e regionais. Além disso, fazer a promoção do bem de todos e vedando cada vez, em cada um dos atos, nós mesmos estabelecendo o poder de veto uns com os outros para que saia do nosso vocabulário, da nossa linguagem, toda espécie de preconceito, discriminação em face de origem, sexo, raça, idade ou qualquer outra forma. Vamos expurgar as mazelas. Então esses são os objetivos do Estado. Eles dependem do Estado, dependem dos entes federativos, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, o artigo 18 caput que forma lá os entes federativos, mas também depende dos cidadãos, dependem de mim, depende de você. Todos nós podemos contribuir na construção do Estado Democrático de Direito e na realização dos objetivos do Constituinte. Nós aderimos, nós como cidadãos, nós aderimos à Constituição. Nós somos partes, somos aquilo que o Peter Hebel fala, somos o poder constituinte difuso. Somos o povo, podemos contribuir nesses objetivos. Tudo depende de mim e de você. Também, então, esse é um ponto de partida para os nossos estudos. Pensar os direitos fundamentais a partir desses objetivos. Quais os direitos fundamentais? Se você for fazer uma prova, um concurso, ou mesmo fazer uma exposição aí em um órgão legislativo, ou mesmo ainda fazer uma defesa judicial numa sede de controle concentrado, ou mesmo de controle difuso, você pode utilizar esses objetivos. Então, se houver ali uma visão distorcida da política pública, você pode falar o seguinte: o Constituinte já estabeleceu os objetivos, e essa política pública não se coaduna com os objetivos estabelecidos pelo Constituinte. Daí, se houver colisão de direitos fundamentais, por exemplo, ou colisão de posições, é possível ter um parâmetro interpretativo a partir dos objetivos, a partir do telos, do telos, né, da finalidade, do objetivo que o Constituinte originário quis trazer, então, para a leitura e para a lente dos direitos fundamentais. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe, então, aqui o seu joinha, a sua contribuição ali no sentido de fazer um comentário, deixar seu feedback, porque é assim que nós nos comunicamos. Lembrando que o conhecimento é sempre feito a partir de um diálogo. Eu aqui exponho, mas vocês podem trazer dúvidas, podem nos comunicar, eu estou à disposição de vocês. Precisando, podem contar comigo. Eu estou aqui nas redes sociais, também estou no Instagram, @abacuque_wellington_sodré, no Twitter, @prof_abacuque, e também estou no Facebook, @abacuque_wellington_sodré. Então, podem contar comigo o que vocês precisarem e bons estudos para vocês. Sempre vamos continuar aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Invista o seu tempo no que lhe faz bem, em estudar. Porque quando nós estudamos, nós avançamos na nossa própria concepção e nós não nos aquietamos na nossa zona de conforto, na nossa bolha. Vamos sair da bolha e vamos crescer. Então vamos crescendo e estudando. Um forte abraço. Até a próxima.